Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Essa terceira mensagem sobre ser crucificado para o mundo, nos meus estudos, me levou para uma direção um pouco diferente hoje à noite do que eu planejava, mas acredito que seja de Deus. E o mundo, quando nós falamos do mundo, nós falamos nessas mensagens não sobre esse planeta ou meramente as pessoas do planeta, e nem necessariamente sempre os descrentes, mas nós falamos sobre um sistema que prende as pessoas, um sistema que opera sem o conhecimento de Deus. Não reconhece a Deus, pode até usar o nome de Deus, como muitos falam, se Deus quiser, o meu Deus, mas não tem Deus no coração. Um sistema que não procura a vontade de Deus, não se preocupa com a palavra de Deus, simplesmente existe sem Deus. Hoje mesmo, alguém fez uma entrevista que eu vi, era uma entrevista antiga, mas eu vi hoje, do Dwayne Johnson. Alguém conhece esse nome, Dwayne Johnson? Um dos atores mais famosos hoje em dia, quase o tamanho do pastor aqui. Não, brincadeira. Ele falou sobre a fé que ele tem em Deus e falou sobre os momentos espirituais dele. Ele falou, para mim é ficar 1 hora sem atividade. O que você pensa sobre o que ele falou? Eu penso sobre... Ele falou sobre um tipo de sobremesa, donuts, ou não pensar em nada. Para ele, espiritualidade é meramente pausar a vida e pensar. Ele usou a palavra Deus, mas quando a moça ficou, querendo entender melhor, ele não tinha resposta. Ele não deu uma explicação. É um homem super famoso. Muitos filmes hoje em dia, ele é o personagem principal. Eu acho que tem um filme agora que está saindo com ele. Qual o nome eu vi? Adão Negro, algo assim. Alguém viu a coisa sobre esse filme? Famoso, mas sem Deus. Sem Deus. As pessoas conversando com ele queriam saber o que ele acha de ficar tão rico e famoso e tudo. A minha entrevista é curta, mas interessante. E o mundo, sem Deus, sem o conhecimento de Deus, tem ambições. Está com a vontade de conquistar coisas, de acumular coisas, de ser alguma coisa nesse mundo. Hoje em dia, com as câmeras nos nossos celulares, todo mundo consegue distribuir uma certa imagem de si. Você pode fazer a famosa boca de pato, assim, se você quiser, ou você pode ser um youtuber. Não é verdade? Você pode, e você pode criar uma imagem de si, e você quer ser conhecido como alguém, é importante para você. E nesse mundo, todas essas ambições não precisam de Deus. Você pode querer ter sucesso em uma certa área. E cada cultura e cada época tem o que é importante
E nós podemos ir para vários lugares do mundo e você vai ver que existem ambições, desejos, o que é louvado, o que é exaltado, o que é importante. E ninguém precisa falar de Deus, nem do conhecimento de Deus. E todo mundo fica louvando aquela coisa e falando bem daquela coisa. E todo mundo fica, olha o que esse cara faz, ou falou, sei lá. A pessoa pode querer ser o atleta que ganha o maior campeonato sem Deus. Todo mundo está feliz, mas pode ser sem Deus. A pessoa pode querer ser um empresário que fica muito rico. Uau, esse cara tem muito dinheiro. O cara nem pensa em Deus, ele é ateu. Ambições do mundo. Você pode querer ser um modelo cuja foto está na capa de todas as revistas. Todo mundo fala, olha, essa moça é tão linda. E ela conseguiu isso sem Deus. A pessoa pode querer ser o cientista que descobre o que nenhum outro descobriu. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia para o mar com os meus pais para fazer snorkel. E eu estava entre os corais e eu queria achar um bicho que ninguém nunca descobriu. E eu queria que fosse publicado nos livros e estivesse na TV e tudo. Eu me lembro de uma vez, a gente estava de barco e, irmãos, eu garanto, ninguém viu esse bicho antes. Era coisa tão estranha. E eu fiquei assim, tão animado. Um bicho que chegou perto do barco e uma boca como, sei lá, eu não tenho nem como explicar. Todos nós vimos o bicho, nunca vi em livro nenhum, não sei. Mas eu achei muito interessante. Você pode querer ser um líder religioso, que é o mais influente do mundo. E aí, ainda sem Deus. Você pode querer ser um estudioso mais respeitado e buscado. Você é o cara que estudou muito, sabe mais sobre um certo assunto do que qualquer outro, e toda universidade chama você, vem aqui dar palestra. Há homens que cobram 100 mil reais para dar uma palestra, porque são os mais buscados e sem Deus. Você pode ser um músico que lota estádios. Tem muitos, né? Muitas cantoras, elas começaram na igreja. E pela beleza delas e a voz delas, elas ganharam uma fama e agora estão cuspindo na cara de Jesus, blasfemando dele. Agora são famosas, bem famosas. Tudo isso sem Deus. Você pode querer ser um político adorado pelo povo, achando que você é o Salvador, você é um tipo de Messias, você vai salvar o Brasil, né? E tudo isso sem Deus. Então, irmãos, o mundo funciona dentro de um sistema que não quer Deus, não aceita Deus, não segue a Deus. Pode até usar o nome dele, mas não está no livro, não está procurando a vontade de Deus. Simplesmente procura o que seria legal. Nem todo mundo tem as mesmas ambições, mas cada um de nós podemos viver no sistema sem Deus. Agora aqui em Filipenses capítulo 3, nós vemos um homem que foi transformado, o apóstolo Paulo. Antes de ser transformado, ele tinha o nome Saulo. E Saulo, ele na época, ele não queria ser um cantor, ou um cientista, ou um modelo, ou empresário, ou atleta. Não, porque na época dele, e na região dele, o que era a coisa era ser o fariseu dos fariseus, o mais reto, o homem mais entregue para o judaísmo. Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o Dwayne Johnson do judaísmo. Ele era o cara. Ele foi treinado por um homem chamado Gamaliel, um rabi extremamente conhecido, super inteligente. Ele tinha contato com os fariseus e ele era dos elites na questão de estudos e tudo. E você nota isso quando você lê as cartas dele, um homem extremamente organizado, zeloso. Mas naquela época, esse Saulo andava sem
o conhecimento de Deus, ele estava dentro do judaísmo, da religião dos judeus naquela época. Ele, segundo o mundo, Saulo tinha tudo, mas ele não tinha Deus. Eu quero ter sucesso na minha vida, mas eu não quero sucesso na coisa errada. Eu acredito que muita pessoa vai acordar na glória com muita coisa aqui, e na hora de abrir os olhos lá na glória vai chorar, como nunca chorou antes, porque vai perceber naquele momento que perdeu todas as oportunidades para seguir a Deus, e vai ver o Senhor, e Deus não vai permitir nenhum ouro, nenhuma prata lá na glória. A Bíblia diz que a praça, a rua, de lá, a estrada é feita de ouro. E aqui o mundo sem Deus busca ouro, como se fosse algo, quando é somente um metal, usado para comprar certas coisas. Uma vez eu estava com um dos 2 filhos do meu pastor, nós estávamos realizando uma conferência, e no ginásio da igreja ele tinha uma mesa com várias outras pessoas representando certos ministérios. E eu não tinha conversado muito com ele uns 10 anos mais velho que eu, não me lembro exatamente. Mas ele me contou uma história pessoal que eu achei interessante e eu nunca esqueci. Porque quando eu penso sobre o pai dele é um grande homem de Deus, tem ministério internacional, muito usado por Deus. E você imagina, então um cara desse, todo mundo da família está certinho. Não, não é necessariamente o caso. E esse filho dele, ele me contou uma história. Ele era um joalheiro lá nos Estados Unidos, e tem um certo jeito como joalheiro de ganhar muito dinheiro. E eu não sei como é que ele pensou sobre tudo, mas ele colocou uma certa quantia na cabeça dele. Essa quantia é o meu alvo, em 1 ano eu quero ganhar essa quantia. E ele trabalhou, se esforçou, e vendo o que ele estava acumulando em dinheiro aumentar, ele estava ficando cada vez mais alegre e animado. Estou conseguindo, vou chegar, vou alcançar esse alvo. Mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Eu não sei qual é o valor, o que era o valor desse dinheiro, não sei, ele não falou, mas era um número grande pelo que como ele explicou. E daí ele chegou a esse valor, essa quantia. Ele me disse que na hora que ele viu na conta dele todo esse dinheiro, ele congelou. Por que isso? Ele perguntou. Porque eu estou gastando toda a minha energia, minha vida para acumular dinheiro. E eu não sei tudo o que aconteceu depois, mas hoje ele trabalha no ministério ajudando o pai dele na igreja. Todo aquele dinheiro, ele falou, não vai ser a minha vida, eu não quero isso, eu quero servir a Deus. E é incrível como o mundo pode ficar tão enganado achando que aquilo é a coisa. Mas pior ainda é quando o crente fica tão influenciado que cai na mesma armadilha de querer acumular bens materiais, ou dinheiro, ou fama, ou simplesmente confortos e oportunidades, ou simplesmente querer ser a pessoa nas redes sociais que todo mundo olha, que pessoa especial. E tudo isso vai queimar. Tudo isso é temporário, é terrestre, é do mundo. Toda a religiosidade de Saulo chamava muita atenção na época. Ele poderia ter morrido como o cara do judaísmo. Todo mundo poderia ter falado sobre ele em Jerusalém. Esse homem era o fariseu dos fariseus, o mais zeloso. E ele estaria no inferno até hoje.
porque ele teria negligenciado a coisa mais importante: Deus. Vamos chegar aqui em Filipenses 3, irmãos, por favor. Deus permitindo, rapidamente nós vamos ver a vida anterior de Paulo, a transformação de Paulo e o discernimento de Paulo. Então vamos começar aqui, versículos 1 a 6, com a vida anterior de Paulo. Filipenses 3:1 diz: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Nos olhos do mundo ele era tudo, pelo menos na época dele. Eu sei que na nossa geração e na nossa cultura, ser fariseu nem faz muito sentido para nós. O que é um fariseu? Mas como eu falei, ele era o Cristiano Ronaldo do judaísmo. Ele era o cara. Por favor, marque essas palavras em versículo 3. Não confiamos na carne. Não confiamos na carne. O mundo confia na carne. Eu vou trabalhar desse jeito, eu vou falar desse jeito, e através disso eu vou conquistar esse alvo, e depois esse alvo, e depois esse alvo, e depois... Eu não preciso orar, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso dele, porque eu vou fazer isso. Ele conseguiu ser esse da linhagem de Israel, de Benjamim, hebreu, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, etc. Ele conseguiu tudo isso sem Deus. Tudo. Ele tinha uma confiança errada, ele confiava na carne. Eu consigo muita coisa na minha carne, mas para Deus não é nada. Vamos chegar aqui no livro de João, nós vamos voltar para Filipenses, mas João capítulo 15. João 15, eu não tinha marcado essa passagem, mas acredito que eu consigo achar isso. João 15, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se você conseguir acumular um monte de dinheiro, ficar famoso, ou seja o que for, se você fez tudo isso sem Deus, para o mundo é algo, para Deus não é nada. Não é nada. Você não vai poder levar as suas malas para o céu um dia, ou uma mochila, ou carreta cheia de coisas. E falar: Deus, olha aqui, olha o que eu consegui com a minha vida. E agora eu gostaria de botar essas coisas, eu já estou imaginando a minha mansão aqui na glória, a minha morada que Jesus preparou para mim. Olha, eu gostaria de escolher as melhores prateleiras, eu vou colocar essas coisas que eu consegui na terra. Não, ninguém vai chegar no céu para poder fazer isso. Ninguém. Nós não levamos nada. Tudo que é nosso hoje será do anticristo amanhã, quando a tribulação acontecer. E depois tudo será queimado, segundo o que a Bíblia fala. Tudo é temporário que é terrestre. E a única coisa que tem valor é o que vem de Deus. Aqui,
Paulo diz em Filipenses 3, versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Quando ele fala cortadura, isso quer dizer os que enfatizam a circuncisão, porque a circuncisão, no 8º dia do menino, era o símbolo ou ritual para o menino judaico entrar no Velho Testamento. Então, para você ficar debaixo da lei, segundo o judaísmo, que está nos livros de Gênesis a Deuteronômio, a lei, ele precisava da circuncisão, daí ele entra. Então essa cortadura são as pessoas que eram chamadas judaizantes, pessoas que entravam nas igrejas para falar para as pessoas nas igrejas: não, vocês precisam guardar a lei, vocês não serão salvos sem a lei judaica. E esse povo que falava assim, esses judaizantes, eram religiosos, igual Paulo, quando ele era quando ele participava das coisas do judaísmo, mas essas pessoas andavam sem Deus. Ele chama esse grupo cães, maus obreiros e cortadura. Ele diz aqui: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. E daí ele fala de uma forma espiritual. Ele diz aqui, versículo 3, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito. Como assim que nós, a igreja, somos a circuncisão? Porque a Bíblia diz que o que Deus corta no crente é o coração, tirando a carne do coração para mostrar que nós não confiamos mais na carne. Daí ele fala em versículo 3, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Jesus é meu Salvador, não eu não consigo me salvar. E irmãos, essa confiança em Cristo, ao invés de confiar no que eu faço, é a mesma coisa que fica transmitida para a nossa vida cristã inteira. Eu não busco as coisas desse mundo, eu não confio nas habilidades da minha carne, eu quero seguir a Deus e confiar em Cristo. Então existe, segundo o versículo 2, um movimento de pessoas que entram nas igrejas para empurrar a gente a andar como o mundo. Há uma força nesse mundo controlada pelo diabo que quer que você seja um crente pequeno, sem influência, uma pessoa que não é sal, uma pessoa que não é luz, uma pessoa que é mundana, que é terrestre, uma pessoa que fala que tem Jesus, mas anda no mundanismo. Não há nenhuma diferença entre você e o mundo, e você pode acabar acreditando nessas coisas e confiando nas suas habilidades, e você diz que é crente, mas você não ora como crente, você não busca Deus como crente, você não depende da palavra de Deus como crente. Não, você fala que tem Jesus, mas o seu foco é totalmente carnal, totalmente mundano. E esse é o problema que ele encontrava. Ele estava nisso, ele estava nesse sistema. Mas um belo dia, Saulo teve um encontro com Jesus. Jesus lhe apareceu, e através de várias circunstâncias, Paulo sabia que ele não tinha o que esses crentes tinham. Ele era o mais zeloso, o fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, ele era o cara, mas quando ele observava a fé e a paz e o ânimo de Estevão e de outros, ele pensava: eu não tenho isso, mas não acredito, eu não acredito, mas um dia Jesus chegou batendo no coração dele, na porta do coração dele, e Saulo caiu. E percebeu: tudo que eu acumulei, tudo que eu sou, não tem valor nenhum se eu não estou vivendo dentro da verdade de Deus. Daí isso nos leva para a transformação do apóstolo Paulo. Veja comigo, por favor, versículo 7. Mas o que para mim era ganho,
reputei-o, marca essas palavras, por favor, perda por Cristo. Reputei-o, ou seja, eu considero-o, eu julgo ser assim, ser esse cara do judaísmo, para mim era perda. Eu focava nessas coisas, eu pensava nessas coisas, mas essas coisas que eram tão boas para mim no mundo, me limitavam, me cegavam do conhecimento de Deus. Eu era algo para o mundo, mas eu não era nada para Deus. Não é triste isso? Imagina você, irmão, irmã, você gasta sua energia, sua vida acumulando coisas ou buscando fama, ou seja o que for, e você tem tudo da sua vida em ordem diante do mundo, mas é uma bagunça espiritual diante dos olhos de Deus. E esse era o problema do grande apóstolo Paulo antes de ser transformado. E quando ele reconheceu isso, ele falou: tudo que eu era, eu considero perda por Cristo. Perda. Ele continua, versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Essa passagem, irmãos, essa passagem, Filipenses 3, é uma das minhas prediletas. Quando você entende pelo menos 10% dessa passagem, coloca em você algo tão especial. Quando você compreende essa excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, quando eu compreendi quem é Jesus e como Ele fez tudo para a minha salvação, e como Ele me deu tudo que eu tenho, tudo. Por que eu quero trocar o conhecimento dele com as ambições desse mundo, os alvos desse mundo? Eu fico sabendo de pessoas que passam anos das suas vidas em algo que não tem valor nenhum, não é nada. Não é nada. Eu gosto de entretenimento, eu gosto de dinheiro, eu gosto de fama, eu sou ser humano também. Mas quando eu comparo essas coisas com o meu conhecimento de Jesus, e eu sei que eu conheço Ele como meu Salvador e até um certo ponto como meu pastor, mas na verdade eu conheço Ele só assim, pouca coisa. E Ele criou em mim esse desejo de conhecê-lo, buscá-lo. Inclusive isso me animou tanto que em 2007, Deus colocou no meu coração www.conhecendodeus.com.br, e nós fundamos esse site para as pessoas poderem ir lá para conhecer o meu Deus através de Jesus Cristo. O conhecimento, ele fala aqui em versículo 8, ele diz a excelência do conhecimento. Tem algo que é grande, mas tem algo que é excelente. Bem além, não tem igual, excelente. Daí eu quero ver a operação dele na minha vida. Eu quero conhecer melhor a Ele quando eu estou evangelizando, quando eu estou pregando, quando eu estou em casa com os meus filhos, quando estou com a minha esposa, sempre analisando as coisas e pensando em Deus. E eu falho, eu sou carnal também, eu preciso sempre lutar, mas existe dentro de mim essa coisa: o que é que Deus está fazendo, o que Ele está pensando, qual é a vontade dEle, o que Ele vai fazer com o nosso ministério, como Ele vai nos ajudar com a cortina, ou com os painéis, ou com o ar-condicionado, ou com a tinta, ou com a live, ou com esse culto internacional, ou com o evento dos jovens ou dos casais. O que é que Ele está fazendo? Onde Ele está na minha vida? O que é qual é a próxima aventura que Ele quer que eu tenha na minha vida? E a vida cristã é realmente uma aventura. Eu acho interessante que no português tem a palavra bem-aventurado. Eu acho legal essa palavra no português. Bem-aventurado. Isso mesmo, amém, aleluia, é isso mesmo. Você conhece a Jesus e opera na sua vida, e você vê nos seus passos a marca da presença dEle. Ele está ali, Ele respondeu a essa oração, Ele fez esse milagre, Ele operou nessa vida.
E eu posso olhar para trás na minha vida, eu vejo Ele, e com cada coisa que Ele faz, eu conheço um pouco mais o meu Senhor e o meu Salvador. É uma coisa muito especial. E é tão especial que quando você olha para trás, para as coisas do mundo, eu me lembro, eu escutava muita música rock, e esse tipo de música era até música, entre aspas, cristã. E eu me lembro, eu gostava dessas coisas, eu queria fazer uma banda, eu queria tocar o violão, meu pai na guitarra, meu irmão no violão que é maior e eu não sei falar, mas enfim, eu me lembro disso, a gente queria tocar esses instrumentos e tudo, mas eu fui para a faculdade e ali eu não escutei essa música, Deus tocou meu coração para largar tudo e esperar a vontade dEle. Então, eu lembro, irmãos, eu me lembro desse dia. Passei meses lá na faculdade, voltei para casa. E quando eu subi a escada, eu ouvi o meu irmão, mais novo, ele estava escutando essa música rock. E eu não estou exagerando, eu passei mal por ouvir essa música. Que em nome de Jesus é tudo do mundo. Totalmente do mundo. O que está enchendo as igrejas hoje em dia é totalmente do mundo. E na hora eu percebi, isso é falsificado, não é de Deus. Quando eu conheci a Ele, eu me lembro de cantar hinos na igreja, quando eu estava na faculdade, entendendo as letras pela primeira vez. E a alegria que entrou em mim, o gozo, o júbilo, por ver quem realmente é o meu Salvador. E o que acontece quando você passa por isso? Note Paulo, ele diz aqui, em versículo 8, pelo qual sofre a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para possa ganhar a Cristo. Escória, ou seja, esterco, fezes. Você conhecendo a Ele, faz uma obra tão forte em você, que os alvos, as ambições, os desejos que você tinha quando você andava segundo o sistema do mundo, começam a dar nojo para você. Eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha. E eu tinha prazer na fama, eu tinha prazer em tantas coisas do passado, que hoje trazem para mim vergonha e tristeza. E é tão bom, pessoas me falam, mas o senhor veio para cá? Ouro Preto? Mas eu não estou aqui para acumular dinheiro, eu não estou aqui para acumular fama, eu estou aqui porque eu estou conhecendo o meu Senhor e Salvador, e Ele me colocou aqui, e eu estou conhecendo ainda Ele aqui, melhor do que lá no meu país, onde eu ganhava muito dinheiro e comia muito bem. E estava com a minha família, falava a minha língua, e entendia a minha cultura. Mas aqui eu tenho Cristo operando em mim. E olha, eu vou falar para vocês, Ouro Preto não é ruim, e é especialmente bom com Cristo. Especialmente bom com Cristo. E nós todos podemos reclamar sobre algo aqui ou ali, mas quando nós temos o conhecimento de Deus em Jesus Cristo, essas coisas começam a, ficar tão pequenas. Você pode estar dentro de um presídio pelo nome de Cristo e feliz porque você tem Cristo. Você pode estar no leito, no hospital, não com muita boa saúde, mas com Cristo e você está bem e dá para você paz e alegria que o mundo não entende. Mas é porque esse mundo não deu para nós essa paz e o mundo não pode tirar de nós essa paz. Essa paz vem de Jesus. Ele continua aqui em versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Eu gostaria muito de enfatizar versículo 9, mas eu preguei essa coisa inteira, essa ideia em Romanos 3, algumas semanas atrás. Note comigo o versículo 10, por favor. Eu amo essas palavras aqui, para conhecê-lo.
Então, nessa transformação, agora o alvo dele, eu quero conhecê-lo. Eu conheci ele na salvação, mas eu quero chegar mais e mais e mais perto para conhecer mais a ele. Eu quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Eu quero entender esse poder, eu quero entender esse poder da sua ressurreição. E olha aqui, a comunicação de suas aflições. O nosso Salvador sofreu bastante, chicotado, crucificado, blasfemado, rejeitado, negado. E Paulo viu até algo de Deus em tudo isso. Ele disse aqui, eu quero conhecer a comunicação das suas aflições. Você pode conhecer a Deus através do seu sofrimento. E você pode dizer, não gosto disso, Deus tira de mim esse problema, não quero. Ou você pode ver a oportunidade. Deus está querendo me mostrar algo. Ele está fazendo algo na minha vida. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Ele diz aqui, sendo feito conforme a sua morte. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. E no meu entendimento desse versículo, que causa muito problema para teólogos, ele agora não está lidando com a salvação dele, ele está lidando com esse crescimento no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele está querendo dizer, eu quero entender todos esses aspectos, eu quero conhecer mais e mais e mais e mais e mais a ele. Daí, ele fala aqui, em versículo 12, não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele fala que ele foi preso por Jesus, ou seja, Paulo ficou um escravo e ele ficou feliz com isso. Eu sou escravo de Jesus, ele me prendeu, eu quero só conhecer mais a ele, mas eu admito, Paulo falando, eu não cheguei a um certo patamar 100% de todo o conhecimento de Deus, eu estou ainda crescendo. Anteriormente, eu sou Saulo. Você quer entender algo sobre judaísmo? Eu sou o cara. E agora salvo, bem mais espiritual do que todos nós aqui. Podemos juntar todos nós, ele é mais espiritual ainda. E ele fala aqui, eu não tenho alcançado. Eu estou crescendo ainda. Há muito mais que eu posso conhecer. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Em 2014, eu voltei para os Estados Unidos e passei uns meses lá para dar um relatório do ministério aqui. O pastor Sexton, meu pastor, pediu para eu pregar na igreja. E eu preguei na igreja. E eu falei para a igreja de lá algo que eu também quero falar para vocês. Nós temos a ideia que o pastor ou o missionário, ele chega a uma certa espiritualidade e agora é só ele dar para os outros. Mas, na verdade, irmãos, esse é um absurdo. Esse homem que era 1000 vezes mais espiritual do que eu, esse apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, eu prossigo para o alvo. Ainda eu quero crescer mais, eu quero conhecer a mais. E eu falei para a igreja, cada coisa que acontece na minha vida como pastor e como missionário, não é somente para ajudar vocês, as ovelhas do rebanho, mas para me ajudar também. Na verdade, bom, eu sou um pastor, mas eu sou ovelha também. Vocês estão sendo guiados pelo Espírito Santo? Amém? Eu também. Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, mas por quê? Porque Deus está fazendo uma obra em mim. Por quê? Ele quer que eu conheça Ele cada vez mais. Irmãos, por favor, me ouçam bem. Abram os seus olhos para o que Deus está querendo te mostrar. Abram os seus olhos para Deus mesmo. Por trás de tudo que acontece na sua vida, Deus está operando. Tudo, absolutamente tudo.
Quem conhece alguém agora nesse momento que está doente? Você pode levantar a sua mão? Deus está por trás disso. Ele sabe e Ele entende e Ele está operando. Quem conhece alguém que está passando por grande aflição nesse momento? Também pode levantar a mão. Deus está ativo. Ele não sumiu. Ele está literalmente usando aquilo para fazer uma obra especificamente para todos nós conhecemos Ele melhor. Daí, para terminar, vamos ver aqui o discernimento de Paulo. Rapidinho, não tenho tempo para enfatizar tudo, mas o discernimento de Paulo, versículos 15 a 21. Por isso, todos quando já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ele diz aqui, eu sou seu exemplo como seu pastor, como seu missionário, então sigam-me. Eu sou a pessoa que vocês devem imitar. Ele explica o porquê, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, marca essa palavra, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Vocês estão vendo a ligação? Tem gente que quer nos influenciar. E essas pessoas, o Deus dessas pessoas é o ventre. Ou seja, como a barriga fica com fome, essas pessoas querem coisas carnais e sempre querem e estão sempre buscando essas coisas e nos influenciando para essas coisas. E sempre isso, sempre isso. Falta no culto, não dá dízimo, você tem sua vida para viver. Então vem comigo, é melhor, há mais prazer, mais alegria, melhores coisas. Por que você é tão dedicado? Por que você é tão radical na fé cristã? Eu tenho algo melhor para você. Você pode ter as alegrias do ventre. E ele diz aqui, em versículo 18, chorando, esses são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos. Por que ele fala inimigos? Porque nós achamos que eles são nossos amigos. Eles falam de sorriso, não, mas vem aqui, é legal. Mas essas pessoas não seguem a Deus, não têm o conhecimento de Deus, e o que essas pessoas falam sem Ele. E só pensam nas coisas terrenas, versículo 19, cuja glória é para a confusão deles. Nós, irmãos, somos diferentes, versículos 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Você pode ser do mundo e você está indo para o inferno. Você pode ser salvo e de Jesus, mas você está deixando o mundo te dominar. Ou você pode ser de Deus mesmo, buscando Ele, porque você vê a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor.